Bora, Fielson, que a gente já falou sobre a vitória do Corinthians por 1-0 em cima do São Bernardo e a classificação para a próxima fase. O adversário será a Portuguesa fora de casa, ainda sem estádio definido. Não se sabe se vai ser no Canindé, se vai ser no Pacaembu. Essa semana a gente já descobre. E o André, o volante, moleque é muito bom de bola. Mais um gol dele. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians, se não vence o jogo, tava fora. Hoje, sim. Porque ele iria para 11 pontos, o Guarani tem 12, subiria o Guarani e ficaria abaixo. Correu esse risco. Correu o risco. Não, por acaso, o Yuri Alberto entrou. Entrou e saiu mais. Era um sinal, porque o Dorival pensou muito com a sua cabeça, Calçade. Ele falou isso antes. Ele falou que o brasileiro, neste momento, é a prioridade. Mas não significa largar. Né? Você tem que equilibrar os pratinhos. E o Dorival tem uma... Não é uma folga, mas assim, ele tem algo bem interessante, que ele ganhou um título em cima do Flamengo. Que é um jogo só, mas depende muito do seu adversário. Esse é o tipo de jogo que depende do adversário. Né? Celso, ele ganhou em cima do Novo Horizontino, todo respeito, tem um peso. Ele ganhou em cima do Flamengo, é outra parada. Claro. Né? E no Novo Horizontino não seria o campeão brasileiro. Mas eu digo assim, o teu rival confere um peso maior à tua taça. E para o Flamengo também. Exatamente. Porque é o Corinthians, times maiores torcidas no país, é um evento, não é um jogo só. Então ele tem ali um troféu que dá tranquilidade para lidar com o Paulista, não é de outro jeito, deixando o Paulista de lado, mas vai doer menos do que não ter nada. Sim. E nem o Paulista, e só, olha, o Brasileirão, agora vocês aguardem mais 36 rodadas, que a gente vai ver o que vai acontecer. Não é nada disso, até porque a gente sabe que o Corinthians tem dificuldade num campeonato longo como o brasileiro, pelo elenco, ele vai ter muita dificuldade. Então ele está mais focado nas Copas, como foi o ano passado, isso foi evidente, na Copa do Brasil, né? Porque o que veio antes de internacional, eles também... Nossa, primeiro semestre. Era aquele modo, não tô nem aí... Libertadores né? do Sul-Americano. Mas agora eu vejo que eles vão focar mais assim, na Libertadores, tentar fazer uma boa fase de grupos, e Copa do Brasil. É o que dá. E o Brasileirão tem que levar para se classificar a Libertadores novamente. Esse é o projeto. Mas pensar em ganhar o Brasileiro, eu não vejo... É difícil. O Corinthians está num outro momento assim, de mais segurança, equilibrado, com o Dorival no comando, mais seriedade. Assim, as coisas eles evoluíram. A gente não pode esquecer que no meio da campanha teve impeachment. Né? E agora me parece um time mais seguro. Mas não quer dizer que vai passar. A Portuguesa, acho que a Portuguesa está tentando, para quem é de São Paulo, sabe muito bem o que significa a Portuguesa para o futebol do estado. A tradição, né? Que ela tem. É mais um time da capital, mais um. Tem um estádio assim, na Marginal Tietê, que é uma via mais para frente ao Corinthians, e é uma via muito importante, muito bem localizada, do lado do metrô, mas foi para o fundo do poço. E está tentando sair do buraco. Então, para a Portuguesa é importante também. Dorival Júnior, está girando os treinadores também, já vimos o Crespo, o Vojvoda, agora é hora de Dorival. O Corinthians classificou também. Eu sei que é muito recente, obrigado. É muito recente, né? Apenas é uma ideia daquilo que foi passado pelo médico, mas com certeza é uma lesão na posterior. O grau não dá para ter uma noção mais segura. Infelizmente, mais uma vez estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais com mais opções para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe. Voltamos. Temos a imagem do Yuri Alberto saindo de campo? Que aí a gente já coloca, eu queria conversar isso aqui. O professor Celso Zelt aqui lembrou no início do programa que o Yuri Alberto saiu e temos informações que saiu inclusive chorando, né? De maca. Então a gente vai colocar já na sequência. O pessoal já está produzindo lá, já vamos colocar para você. E o Yuri Alberto é quem participa do gol da vitória, né? Então, rapaz, porque assim, é uma perda considerável aí, dependendo do nível, da gravidade dessa lesão, de quanto tempo vai ficar sem o Yuri, porque é um jogador importante aí que o Corinthians acaba perdendo num jogo de Campeonato Paulista, num jogo de classificação na última rodada. Isso aí não foi uma pancada nada, né, professor? Ele dá um pique, toca na bola e vai mancando e sai, né? Exatamente. Praticamente sozinho, né? Sem um contato. Até porque é um jogador de um nível que
qualquer time do Brasil sofreria perder um jogador como o Yuri Alberto. Sim. Na função dele, na condição dele. Ele é polêmico no sentido dos gols que faz e perde. Eu mesmo faço muito... Perde um pênalti, aí vai lá e marca outro, por aí, vai. Mais até do que a questão do pênalti, a questão de coisas de fundamento mesmo, um pouco da cabeça em alguns momentos, que o ajuda tanto em alguns lances e parece que atrapalha em outros. Mas, nossa, é uma perda sentidíssima num momento de definição de vaga no Paulista, num momento em que o Corinthians precisa também de uma certa estabilidade no Brasileiro, tem um compromisso quinta-feira contra o único time 100% do Brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Problema muscular tem o Bidon, o Yuri Alberto, e os caras jogaram até 21 de dezembro, 21 de janeiro estava em campo novamente. Férias, para quem acha que as pessoas acham que a punição ao jogador às vezes tem que treinar, não tem que dar folga, né? Como se imagina, você pune o treinamento, você põe na cabeça do jogador que o treinamento é uma punição. Aí esse cara vai achar a vida toda que treinar realmente é uma punição. E eles não descansaram como deveriam, não se recuperaram da temporada, voltaram, jogaram, e a gente falou aqui que a conta chega. Chega em fevereiro, chega em março, chega em abril, chega para quem às vezes alguém vai disputar a Copa do Mundo, pode chegar uma semana antes da Copa. Quando você não faz direito, o problema não é do Corinthians, tá? Os Corinthians quisessem fazer o certo, era o seguinte: você vai lá, coloca no Paulista reservas, ou você tem um limite, mas escreve jogadores da base, esquece o Campeonato Paulista e trata como deve se tratar. Como o dinheiro é muito bom e o time precisa disso bastante, né? Você vai jogar com seriedade. Aí joga com seriedade, não treina, não recupera, e aí dá nisso aqui. Você pode perder o jogador que tem de mais importante. Aqui, trecho da coletiva do Dorival para a gente ir para o break, até para ilustrar aqui o seguinte, palavras do Dorival: temos apenas uma ideia do que foi passado pelo médico, mas com certeza é uma lesão na posterior. Mais uma vez, vamos perder o Yuri em um momento importante da competição. Por isso que venho falando de ter mais opções para que a gente possa ter desenvolvimento da equipe e a troca natural de um profissional pelo outro. Ou seja, pelo que ele viu, mesmo sem diagnóstico preciso ainda, ele já sabe que vai perder o jogador. E hoje ele não foi poupado, mas ele foi dosado. Foi dosado. Ele só entra porque precisa do gol. O Memphis nem relacionado foi. O jogador que você perde no Brasil por 15 dias, ele deixa de atuar 4 partidas. O calendário maluco é isso, né? É isso. Só esse detalhezinho. Bom, vamos para o intervalo. Bom, falar do Corinthians agora, que vai a campo pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, né? Jogo atrasado. Pelo Campeonato Paulista também conseguiu a classificação, venceu o São Bernardo por 1-0. A má notícia foi a contusão do Yuri Alberto. A repórter é a Lili Nascimento. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians venceu São Bernardo aqui no estádio 1º de Maio pelo placar de 1-0 com gol do André. O Corinthians que foi a campo com um time misto, mantendo o planejamento feito pelo Dorival, pensando no Campeonato Paulista e também no Brasileirão. O Corinthians precisava pontuar para garantir a vaga. E o São Bernardo, para sonhar ainda com as quartas de final, teria que vencer. O Bernot teve algumas chances e o gol marcado por Augusto foi anulado por impedimento. O Corinthians tentou com garro nesse lance aos 38 minutos, mas Alex Alves fez a defesa. Na segunda etapa, aos 8 minutos, André teve chance, finalizou para fora. Aos 21 minutos, ele foi certeiro nessa finalização e o Corinthians abriu o placar. Aos 37 minutos, Garro de falta quase ampliou. Alex Alves conseguiu alcançar. No lance seguinte, o São Bernardo quase empatou com Pablo Diego, mas Hugo Souza fez essa difícil defesa. Yuri Alberto precisou ser substituído e saiu de maca. Gabriel Paulista entrou no lugar. O Bernot até que tentou o empate, mas o Corinthians saiu com a vitória. Eu acho que foi uma classificação difícil, porém a equipe jogou com uma entrega muito grande, procurou se impor dentro da partida, mesmo não tendo a escalação teoricamente titular, mas
Foi uma equipe que manteve a mesma postura que a nossa equipe principal vem buscando desenvolver dentro de cada partida. Eu fico feliz com isso, porque você dar oportunidades a jovens valores que vêm nos dando uma resposta. Mais uma vez, o André fez um gol, um belíssimo gol, vem chamando atenção pelas suas atuações, não especificamente e apenas pelos gols, mas muito pela maneira como ele vem se comportando, com poucos jogos na equipe principal, mas já passando a impressão de ser um jogador com uma vivência, com um histórico dentro da equipe. Eu acho que isso é um fato que chama atenção, muito importante, e eu espero que ele mantenha essa postura. O Corinthians já tem confronto definido nessas quartas de final. Vai enfrentar a Portuguesa em jogo único fora de casa, já que a Portuguesa terminou essa primeira fase com melhor pontuação. Lili nos falou sobre a lesão do Yuri Alberto. Olha só como que foi. Foi nesse lance aí. Aliás, quando ele entra, a torcida corintiana faz uma festa pra ele, né? Ídolo, muito ídolo do Corinthians. É o protagonista do Corinthians. E ó, foi meio ali no canto, meio estranho, meio sozinho. Ele foi substituído, saiu de maca, chegou a chorar. E a gente vai ver os números que mostram a importância do Yuri Alberto pro time do Dorival Júnior. É realmente uma cena que o corintiano não gostaria de ver. Bom, olha só, os artilheiros do Corinthians desde a temporada passada. Yuri Alberto, 22 gols, Memphis Depay 12, o Guinegão 6, Matheus Bidu também 6. Yuri, aliás, está escrito aí embaixo, né? Ele que deu assistência para o belo gol do André. Vamos ouvir o Dorival Júnior falando sobre essa contusão. É muito recente, né? Apenas uma ideia daquilo que foi passado pelo médico, mas com certeza é uma lesão na posterior. O grau não dá para ter uma noção mais segura. Infelizmente, mais uma vez, estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais com mais opções para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. Pois é, pessoal, terminou em São Bernardo. São Bernardo 0, Corinthians 1. E o Dorival optou por um time praticamente reserva para começar esse jogo, né, galera? De titulares ali começaram o Hugo Souza, no gol, o Matheus Bidu, que novamente fez uma baita partida, o André, novamente um monstro nesse meio campo, e o Garro também, cara. Eu ouvi até pessoas criticando o Dorival por ter adotado essa alternativa. Mas, cara, mesmo com as limitações que o Corinthians tem dentro do seu elenco, esse time reserva deveria, pelo menos na teoria, ser suficiente para vencer o São Bernardo, que é muito fraco. Deveria vencer o São Bernardo com folga. Ou seja, o titular do São Bernardo tem que ser inferior ao reserva do Corinthians, cara, na boa. Isso é básico, mano. E no primeiro tempo nós vimos aí até um time com iniciativa, criando boas chances. O goleiro do São Bernardo foi o destaque da primeira etapa, pegou o chute do Garro, 2, aliás, um do Bidu. Mas ainda é pouco, pessoal. São Bernardo é fraco demais, mano. E o Corinthians no segundo tempo aí, martelando, insistindo, ainda melhor que o adversário, correu até alguns riscos na partida, inclusive de tomar um gol. E aí ia virar um salseiro, meu irmão. Pois é, o São Bernardo quase abriu o placar, colocando em xeque a classificação do Corinthians. Mas aí, cara, na boa, o Corinthians é mais time. E aí provou isso na prática e fez 1-0 ali com o André. Mas, ô Dorival, essa partida tem que servir de alerta, cara, para que você não fique insistindo nesse time reserva. Quando você quiser rodar o elenco, rode ali tirando 3, 4 titulares e mantenha o restante para ter uma base forte. Esse time reserva já provou que não é confiável. Então, se você continuar optando por isso, vai sobrar para você. E agora, bora para as quartas de final. Vem Portuguesa, vem levar a taca do Coringão, porque o Coringão tá imbuído. Agora no mata-mata não vai ter pra ninguém não. Vai Corinthians! Fala galera, terminou o jogo agora lá contra o São Bernardo. Nós vimos aí o Yuri saindo machucado, preocupa o departamento médico. O André jogou muita bola hoje também, né? O Dorival tentou mesclar um time aí pra dar uma... E aí o Yuri acabou machucando. E o André fez um golaço hoje. Foi o melhor jogador em campo mais uma vez, vem demonstrando aí ter condições de ser titular do time do Corinthians. E o Corinthians agora na próxima fase pega a Portuguesa, hein? De olho na Portuguesa. Portuguesa
tá aí vindo numa fase brigando bastante em campo, lutando, entregando. E o Corinthians nesse campeonato aí, ficar esperto, o Campeonato Paulista é difícil, hein? E contra o Furacão, o Yuri deve estar fora. Contra o Furacão, o Yuri deve estar fora do jogo, porque saiu carregado do departamento médico aí. Então foi isso. O Corinthians vence São Bernardo, classifica e termina aí com mais uma vitória essa fase no Campeonato Paulista. Vai, Corinthians! Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do beijo. Tô no sofá. Última rodada do Paulistão. Às 8h30 da noite. Num domingo de carnaval, ninguém merece. Não, ninguém merece. Mas, o jogo que eu assisti foi o Corinthians ganhou de São Bernardo. Jogo mais ou menos, né? Mas o Corinthians ganhou com um golaço do André. Esse menino joga muita bola, muito bom jogador. Yuri Alberto saiu machucado. E eu falei ano passado que a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Corinthians tinha sido o transfer ban, porque aí parava de gastar dinheiro com jogador ruim e caro e subia a molecada da base, porque tem uma molecada da base aí, uma safra muito boa. Então, para gastar com jogador ruim, sobe a molecada porque merece. E o Corinthians é favorito contra a... Então é isso, cara fiel, hoje foi difícil fazer esse corte do Corinthians, mano. Os caras na ESPN, normalmente a gente já coloca instantaneamente, né? Acabou o jogo, a gente começa a gravar. Só que eles começaram a falar de todos os times misturados, como todos os jogos foram no mesmo horário, de todos os estados. Então, cara, fui tentando pegar picadinho ali e tal. Aí lá no finalzinho do programa, próximo da meia-noite, eles falaram do Corinthians. O primeiro programa, linha de passe ali, uns 4 minutos. Na verdade, deu uns 6, 7 ali, que eu picotei algumas partes. E depois, o último programa, o Sport Center, quase perto da 1 da madrugada, então atrasou demais. A coletiva do Dorival eu não peguei, porque normalmente eu pego na Corinthians TV, só que a Corinthians TV utilizou as imagens do Paulistão, do canal do Paulistão. Eu não tenho autorização para fazer do canal do Paulistão. Eles da direito autoral, por isso que eu nem peguei. Aí a coletiva na ESPN, o áudio do Dorival tava horroroso, cara. Então resolvi nem colocar a coletiva dele também. Mas é isso aí, mano. O que importa aí que deu pra separar algumas coisinhas pra vocês. Até o Mano ali, o Giovanelli, o Benja. Normalmente a gente coloca um vídeo separado, mas somente não deu pra fazer 2 vídeos pós-jogo. Mas é isso aí, mano. Coringão classificado. Portuguesa, fora de casa. Nem sei onde vai ser esse jogo. Se vai ser no estádio deles, no Canindé, se vai ser no Pacaembu. Se eles vão mandar pra Brasília, eu acho que não pode, né, mandar pra Brasília. Sei lá, mano. Sinceramente, não sei. A Portuguesa, se fosse esperta, mandava o jogo na Neoquímica Arena, né, mano? Daí, obviamente, com a maior parte da torcida do Corinthians. Mas, sei lá, o que vai acontecer. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo show. Valeu, é nóis.